Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Meninas, primeiro livro da autora Lyudmila Ulitskaya a ser publicado aqui no Brasil. Está saindo pela Editora 34 com tradução do Irineu Franco Perpétuo. E eu tô tão feliz de finalmente ter esse livro aqui em mãos, porque eu já tinha ouvido falar da publicação dele. Há uns 3 meses, se eu não me engano, eu ouvi um podcast do Irineu Franco Perpétuo e ele falava que estava traduzindo um volume de contos da Lyudmila aqui para o português. E aí já fiquei super ansiosa, porque no livro dele, chamado Como Ler os Russos, que aliás já tem resenha aqui no canal, deixarei o link aqui no box de informações, ele fala da Lyudmila e fala que ela é uma das autoras mais prestigiadas na Rússia atualmente. E também estou tão feliz de ter esse livro aqui em mãos, porque eu acho que autoras russas é uma grande lacuna que a gente tem aqui no mercado editorial brasileiro. Talvez o fato de que a maior parte das grandes autoras russas tenham sido poetas, como a Anna Akhmatova e a Marina Tsvetaeva, contribua para isso, porque poesia russa é um pouco mais difícil de se traduzir, mas ainda assim é uma lacuna que a gente tem aqui e que está começando a ser preenchida aqui pela Editora 34. Então estou muito feliz com esse lançamento mesmo e muito feliz porque eu já esperava gostar deste livro quando eu li sobre ele, mas ainda assim conseguiu superar as minhas expectativas. Eu amei isto aqui. E primeiramente falando um pouquinho então da Lyudmila Ulitskaya, que é quase uma desconhecida aqui por enquanto. Então, ela é uma das autoras mais prestigiadas na Rússia atualmente, vive sendo cotada para o Prêmio Nobel, aliás, já ganhou diversos prêmios muito importantes na Rússia. E a Lyudmila tem uma história bastante curiosa, acho que a gente pode até dizer que a entrada dela na literatura se deu quase que por um acidente, porque o que acontece? Ela nasce em 1943, ou seja, ainda na União Soviética, durante a era stalinista, e aí ela se forma em biologia, encaminha toda a sua carreira para isso, ela trabalha num instituto bastante importante de genética, só que o que acontece? Ela tinha uma máquina de escrever e ela empresta essa máquina a um colega. Só que esse colega pega essa máquina para escrever um livro que não seria aprovado pelas autoridades. Nessa época, a censura na Rússia estava todo vapor, tudo que era publicado passava pelo crivo da censura do governo, só que muito se publicava ali por baixo dos panos, os chamados samizdads, e os falantes de russo devem estar querendo chorar agora, porque com certeza não é assim que deve se pronunciar, mas eu vou deixar aqui como é escrito certinho. E ele publica esse livro clandestino, digamos, só que aí a censura vai atrás, eles começam a investigar e descobrem que ele escreveu aquele livro na máquina da Lyudmila. E aí o que acontece? Ela é expulsa do lugar onde ela trabalhava, é demitida, pelo simples fato de ter emprestado essa máquina a alguém, e a partir disso ela começa a escrever. Muitos dos escritos dela são aqueles escritos para gaveta, então ela escreve, mas guarda tudo, não chega a publicar, até que enfim ela decide publicar o seu primeiro livro e já é um sucesso instantâneo. Mas e sobre Meninas? Este aqui é um circuito de contos idealizado pela Lyudmila Ulitskaya. Aqui a gente tem 6 contos e todos eles são protagonizados por meninas por volta de 9 a 11 anos, nos anos 50 na Rússia, ou seja, são histórias ambientadas na União Soviética e no período próximo à morte de Stalin, que falece em 1953. Essas personagens aparecem e reaparecem diversas vezes ao longo das narrativas que a gente tem aqui, o que é legal porque dá para entender bem a dimensão dessas personagens, como são personagens muito bem construídas. E um aspecto que chama a atenção aqui é o aspecto autobiográfico. Aqui no pós-fácil a gente tem um pouquinho sobre a vida da Lyudmila Ulitskaya e dá para ver que ela utiliza vários aspectos da vivência dela para construir esses contos, que, aliás, se passam durante o período da infância dela. Ela nasce em 1943 e as histórias aqui são ambientadas na década de 1950. E antes de falar brevemente sobre cada uma das histórias contidas aqui neste volume, eu queria falar das coisas que mais me chamaram a atenção nessas histórias aqui. Primeira coisa, uma visão diferente de um período sobre o qual eu já li tanto. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe que eu adoro literatura russa, já li muita coisa produzida durante a era stalinista, mas eu nunca tinha tido a visão feminina. Aliás, já tinha tido um pouquinho através de um livro chamado As Esposas, que deve aparecer em breve aqui no canal, aliás, que trata da vivência das esposas dos grandes autores russos, e aí lá a gente tem um pouquinho da vivência da Nadezhda Mandelstam,
que era a esposa do Osip Mandelstam, e também da Helena Bulgakova, que era a esposa do Mikhail Bulgakov. Mas através deste livro aqui a gente consegue penetrar de forma mais profunda na visão feminina desse período. E aliás, como diz a própria Lyudmila Ulitskaya aqui, na página 157, no pós-fácil, a gente tem o seguinte: os contos de Meninas trazem também um ponto de vista diverso ao tratar de um tema relativamente bem explorado na literatura russa: as memórias de infância como cenário íntimo da grande história. Segundo a autora, abre aspas, este livro foi escrito depois de eu perceber que na literatura russa existe um bom número de livros que tratam da infância de meninos e pouquíssimos que tratam da infância de meninas. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, além do ponto de vista feminino, é o foco que ela dá à situação, porque aqui a gente tem o cotidiano dos meros mortais, digamos. É narrado num período ambientado, na verdade, num período super importante para a história da Rússia, a era stalinista, a União Soviética, etc. Mas ela deixa esses grandes acontecimentos de pano de fundo e foca no cotidiano das pessoas comuns. Então, como é que as pessoas comuns reagiam a tudo aquilo que acontecia, como é que elas recebiam os acontecimentos, o que acontece com as pessoas interessa mais a Lyudmila do que os próprios acontecimentos em si. E aí eu queria citar outro trechinho aqui do texto, na página 160, uma citação dela. Não tem interesse em problemas, fenômenos, ideias, e sim nas pessoas que estão em contato com os problemas e com as ideias. Já conhecemos muito bem essa literatura que vem se estabelecendo de modo sólido nos dias de hoje. Uma literatura que de maneira alguma diz respeito às pessoas. E o que não diz respeito às pessoas não me interessa. A outra coisa que eu gostei muito aqui e que decorre do ponto anterior é como ela retrata a sociedade russa, como tem muito forte aqui os costumes, a tradição. E apesar de as meninas serem as grandes protagonistas dessas histórias, a gente tem personagens de diversas idades, de diversas etnias, de diferentes estratos sociais, ou seja, ela consegue pintar muito bem a realidade desse país tão diverso que é a Rússia. E o último ponto que eu queria destacar é o feminino aqui, a delicadeza dela ao colocar aspectos femininos na história. E aí eu acho que é um livro que quem é mulher vai entender mais, porque aqui a gente vê diversas questões da puberdade, das relações entre mulheres, então tem coisas aqui que você realmente precisa ser uma mulher para entender. Mas não tô dizendo que quem é homem não vai gostar dessa obra aqui, tá? Não, vocês vão sim. Mas é que as mulheres vão conseguir se identificar diversas vezes aqui com o que acontece com alguma dessas meninas. E falando sobre os contos em si, aqui, como eu disse, a gente tem 6 contos. E o primeiro deles é A Dádiva Prodigiosa. O que a gente tem neste conto? A gente tem foco em uma turma de meninas, um grupo de meninas escolares. E essas meninas vão visitar uma mulher que bordou um retrato de Stalin com os pés. A sobrinha dessa mulher estuda na escola dessas meninas, então elas entram em contato com ela para conseguir visitar essa mulher, saber como é que ela faz o trabalho dela, como é que foi ter um presente reconhecido pelo grandioso Stalin. E isso foi das coisas que mais me chamou a atenção nesse conto, como o culto a Stalin é retratado. Porque, para vocês terem noção, elas descobrem que essa mulher que pintou o retrato de Stalin com os seus pés nem gostava mesmo do Stalin, nem o venerava. Uma das meninas até chora quando fica sabendo disso. A gente vê também que nomes eram dados às pessoas em homenagem a Stalin e a seus familiares. Por exemplo, aqui a gente tem uma menina que se chama Svetlana, porque assim se chamava a filha de Stalin. E o que eu gosto muito nesse conto aqui é ver também como que funciona a dinâmica entre essas meninas, porque sempre tem aquela menina que toma a liderança do grupo, que é a líder do grupo, as meninas sempre procuram por ela, mas aí em certo momento as meninas se revoltam contra essa líder do grupo, enfim, aquela dinâmica bem feminina que as mulheres aí vão entender. Em seguida vem o conto chamado Filhas de Outro, e talvez esse tenha sido o meu conto favorito da coletânea. O que a gente tem nesse conto? Aqui a gente acompanha o nascimento das gêmeas Victoria e Gayane, que são personagens que vão aparecer diversas vezes ao longo dessa coletânea aqui, e esse conto tem bastante essa coisa da superstição, costumes russos aqui. Como que começa? Tem os pais dessas meninas, o pai era bem mais velho que a mãe, ansiava bastante por filhos, eles se casam e
tentam, mas nenhum filho é gerado. Até que ele tem de ser enviado a um posto que fica no Extremo Oriente, aí ele tem que ficar longe da esposa, ela tenta ir pra lá, esse é o plano, mas acontece algumas coisas ali na família dela que ela não consegue ir, enfim. Certo dia ele vem visitá-la, mas depois ele tem de retornar a esse posto dele no Extremo Oriente e um tempo depois ela se descobre grávida e vê que isso aconteceu nessa visita dele. Só que por conta de uma superstição, a mãe dela, que vive ali com ela, não deixa ela enviar uma carta ao marido avisando que ela está esperando um filho dele. Ela diz que primeiro o bebê tem que nascer e somente depois do nascimento, quando for verificado que tá tudo bem com a mãe e com o bebê, aí sim ela pode mandar a carta avisando. E é isso que acontece, o pai só fica sabendo do nascimento das meninas depois do nascimento mesmo, quando já teve o parto, tava tudo bem, etc. E coitada da avó dessas meninas, porque ela impede que a filha fale ao marido que está grávida por causa de uma superstição, mas ela certamente não imaginava as consequências que viriam a partir disso. Em seguida, a gente tem um conto chamado A Enjeitada, que trata da dinâmica entre as gêmeas que nasceram no conto anterior. É bem legal ver essa dinâmica, aliás, bem legal e assim, você passa uma raiva, porque a Victoria, gente do céu, a menina é um demônio. É bem aquele esquema gêmea boa e gêmea má, sabe? A gente vê as peripécias da Victoria, tudo aquilo que ela aprontava com a irmã dela, fingia que era a irmã dela. Então, seus coleguinhas perguntavam, ai, qual é o seu nome? Ela falava que o nome dela era Gaianê, e a outra menina ficava, como assim? Gaianê sou eu. Tomava os brinquedos da irmã, dava um trabalho do caramba. Enfim, era o capetinha essa menina. Só que conforme elas vão crescendo, essa maldade da Victoria vai tomando outras proporções, inclusive chega a um ponto no qual ela praticamente leva a irmã dela à morte. Você vai terminar esse conto aqui querendo matar a Victoria. Em seguida, a gente tem o conto chamado No Dia 2 de Março daquele mesmo ano. E meu Deus do céu, que conto triste. Aqui a gente acompanha principalmente uma menina chamada Lilietka, e ela é judia e tá passando pela puberdade. E aí, de novo, mulheres entenderão melhor esse drama de passar pela puberdade. Só que é muito triste porque ela vive com os avós dela. E aí a gente vê um pouco da dinâmica familiar, eles eram judeus, falavam umas coisas dentro de casa que podiam não agradar ao regime, aliás, certamente não agradariam ao regime, e aí em certo momento esses avós até comentam que ficam com medo de ela levar aquilo para a escola, né? Acabar falando alguma coisa ali para os coleguinhas. Aliás, isso acontecia bastante na União Soviética e é bem triste de ver, porque muitas vezes os pais eram delatados, às vezes sem querer, pelos seus próprios filhos. Então eles têm essa preocupação, mas a gente vê que no fim das contas eles nem precisariam ter esse tipo de preocupação, porque ninguém fala com ela, porque ela é judia. Ela é completamente isolada na escola, alvo de chacotas, passa por umas situações que, gente do céu, você só quer entrar no livro e dar um abraço nessa menina, sabe? Mas o conto é muito bom, apesar de muito triste. Em seguida vem o conto Catapora, no qual as meninas que já apareceram ao longo dessas histórias, inclusive as gêmeas, Gaianê e Victoria, vão para casa de uma amiguinha. Só que essa amiguinha é filha de um diplomata. Ela é parte americana e parte russa. E essa dinâmica é bem interessante no conto porque elas chegam ali na casa da menina e ficam impressionadas com a casa dela, porque os aposentos são divididos e boa parte das moradias na Rússia, principalmente das pessoas que faziam parte das classes menos abastadas da sociedade, eram moradias comunitárias. Então, muitas vezes se dividia a sala, cozinha, quando os cômodos não eram todos no mesmo lugar. Então elas ficam impressionadas com o cômodo dividido, com as coisas que a menina tem. Aqui na página 100 elas se referem àquele lugar como aquele castelo encantado de 2 aposentos separados. Na casa dessa menina, elas também veem as roupas que a mãe dela usava quando eles moravam nos Estados Unidos, e são roupas belíssimas. E elas ficam comparando com as roupas que elas usam e veem que são roupas tristes, uniformizadas, sem cor. Sobre isso tem um trecho até engraçado aqui que diz o seguinte: as roupas de baixo das meninas daquela época tinham sido inventadas por um inimigo do povo e da humanidade, com a finalidade de sua completa extinção. Elas ficam encantadas com tudo aquilo. Eu queria ressaltar um trechinho que tem na página 111, porque eu gosto muito das descrições da Lyudmila, da escrita dela, acho uma coisa muito bonita mesmo. A gente tem o seguinte trecho aqui:
Tudo começou a girar de forma colorida e precipitada, e o próprio tempo, desnorteado, retrocedeu. As 3 horas subsequentes estenderam-se como uma ilha eternamente verde e abrasadora no oceano das horas e minutos da vida cotidiana. Não é lindo isso? Ai. E nesse conto também a gente tem bastante reflexos da puberdade, das meninas descobrindo algumas coisas, e aí sempre tem a amiguinha que sabe um pouco mais, e as outras meninas ficam tentando tirar mais informações delas, enfim, tem toda essa dinâmica da puberdade aqui. Não é dos meus contos favoritos da coletânea, mas ainda assim é bem bom. Não teve conto que eu não gostei nesta coletânea, tá? Mas acho que esse foi o que eu menos gostei, talvez. E fechando a coletânea, a gente tem o conto chamado A Pobre Feliz Kolivanova. A gente já conhece a Kolivanova, ela inclusive aparece no conto anterior. E como que começa o conto? As escolas na Rússia nesse período eram separadas, então haviam escolas para homens, meninos no caso, e escolas para meninas. Só que ela narra aqui um período no qual essas escolas foram fundidas, então tornam-se escolas mistas, e é bem interessante ver a recepção das meninas em relação a isso, porque elas estavam ali no ambiente 100% feminino e do nada, em meio à puberdade, vem meninos para a sala delas. Então a gente vê a percepção das meninas em relação a isso e é bem legal. Mas a maior parte do conto é focada sobre essa menina chamada Kolivanova e na obsessão que ela tem por uma professora de alemão. Aquela mulher vem do Ocidente. Então, de novo, a gente tem aquela coisa do encantamento das meninas em relação a uma mulher, porque ela se vestia muito bem, com roupas que não costumavam ser utilizadas ali, e a Kolivanova fica obcecada por essa mulher. É uma coisa até preocupante, porque ela passa a seguir a professora, vai para cima e para baixo atrás da mulher, sabe onde ela mora, sabe sobre os hábitos dela, e aí isso aparece aqui também, apesar da Kolivanova não entender bem o que está acontecendo, a gente consegue entender. Também gosto bastante do conto. Enfim, amei a coletânea como um todo. Para encerrar, falando brevemente sobre a edição. Eu achei essa edição a coisa mais linda. A cor, eu sou suspeita para falar, porque eu acho essa cor maravilhosa. A imagem também, acho que focou, né? São meninas brincando na rua, o que tem tudo a ver com a narrativa. E a gente também tem um pós-fácil do Danilo Ora. Pós-fácil ótimo, aliás, fala bastante sobre a vida da Lyudmila Ulitskaya, sobre a obra dela. E, claro, sobre os contos contidos aqui, ele dá uma pincelada. Só tem uma pequena confusão num trecho aqui, cadê? Aqui na página 163, ele troca o nome das gêmeas, então onde era Victoria era para ser Gaiané e vice-versa. Mas enfim, erro pequenininho, se alguém aí da Editora 34 estiver assistindo, só fica a dica aí para reparar isso para as próximas reimpressões. Mas edição maravilhosa. Editora 34, né? Eu sou suspeita para falar porque eu acho as edições maravilhosas, sempre são acompanhadas de texto de apoio, são sempre textos muitíssimo elucidativos. E terminei essa leitura aqui ansiosa para que venha mais de Lyudmila Ulitskaya aqui para o Brasil. Estou ansiosa por um romance dela agora. E vocês, ficaram curiosos para ler o livro? Sei que já tem gente comprando aí, né? Que me viu falando no Instagram e ficou interessado. Se vocês tiverem lido também, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.